Olá, gente, boa tarde. Vamos agora iniciar, né, a nossa aula. E eu já compartilhei com vocês aí a aula de hoje. Vocês estão visualizando a resolução de questões? Pronto, vamos para lá para a gente ganhar um pouquinho de tempo, tá? Propriedades coligativas e a gente vai fazer aqui a resolução de questão e eu vou tirar algumas dúvidas de vocês e explicar algumas coisas também que eu não falei lá durante a aula, tá? Primeira coisa que eu vou explicar, né, que eu deixei de explicar, né, eu não acabei nem explicando, é o diagrama de fase. Ele é fácil, galera. Diagrama de fase. Eu vou explicar ele aqui. Esse diagrama, ele vai falar das três fases, né, que a matéria tem, que é o estado sólido, líquido e o gasoso. Então, como é que ele é montado? Ele vai ter no eixo Y aqui, vai ser a pressão, tá? Termo pressão. E no eixo X, a gente vai ter a variável temperatura. Deixa eu colocar aqui, ó. A variável temperatura. E sempre ele vai ter esse formato aqui, galera, ó. Sempre ele vai ter um formato desse aqui, ó. Aonde ele divide, né, o diagrama, ele vai ser dividido em três partes. Se você observar, eu vou ter três partes. Essas três partes são justamente os estados físicos da matéria, que vai ser, ó, essa primeira região, vou chamar aqui, ó, essa primeira região aqui, ó, toda essa região aqui, ó, tá? Eu vou ter essa parte de baixo aqui da curva, que eu vou chamar, aliás, vou pegar essa outra aqui. Essa outra região que eu vou chamar a região 2, e a região 3, essa outra parte que está aqui, ó, debaixo da curva. E cada uma dessa região corresponde a um estado físico da matéria. Deixa eu só acompanhar aqui as mensagens, senão eu vou me perder aqui. Pronto. Então, como é que é o esquema? Deixa eu pegar aqui. Opa, deixa eu visualizar aqui. Pronto. Vou pegar aqui uma outra cor para mim falar onde são os estados físicos. Então, toda vez que você analisar um diagrama ternário, um diagrama de fase, você vai perceber que existem três regiões. A região 3, que é essa região que fica abaixo dessa curva aqui, ó, abaixo dessa curva, ela sempre vai ser o estado gasoso, tá bom? A primeira região sempre vai ser o estado sólido e a região 2 sempre vai ser o estado líquido. Beleza? Então, o que você tem que entender do diagrama de fase? Exatamente isso. Ó. Eu tenho três regiões. Eu tenho uma região estado sólido, estado líquido e estado gasoso. E elas sempre vão estar nessas posições. O pessoal pode inverter elas? Não, sempre vai estar nessas posições. Eu vou ter o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Então, a primeira informação que você tem que entender é essa, tá? Então, quando você vem aqui para esse diagrama, você já pode dizer aqui, ó, essa região aqui é o estado sólido, essa outra região aqui, ó, na parte superior, é o estado líquido, e o que está tudo aqui que está embaixo nessa região vai ser o estado gasoso. Ok? Tranquilo, galera? Em relação a onde se encontram os estados físicos aqui do diagrama de fase? Então, ótimo. Aí, aqui é interessante esse diagrama, por quê? Tá? Aqui que é o legal do diagrama. Esse diagrama, ele tem o seguinte, ó. Aqui é pressão pelo tempo, tá? Vou pegar aqui a pressão ambiente, tá? A pressão ambiente e vou usar como referência aqui a água, tá? Vou usar aqui como referência a água. Então, a pressão ao nível do mar, ela é exatamente 1 atm, né? 1 atmosférico. Então, tá aqui, ó, 1 atm. Tá aí a pressão ao nível do mar. Então, imagina lá, tu pega o gelo, até desenhar ele aqui, ó. Tu pega aqui um cubozinho de gelo a uma temperatura em torno de abaixo de 0 graus Celsius, tá bom? Abaixo de 0 graus Celsius. Temperatura aqui, ó.
Aí tu começa a aquecer ele, tá? Tu aumenta a temperatura. Se tu aumenta a temperatura, tu vai caminhar nesse sentido aqui, ó, do gráfico, ó. Então, tu vai vir aqui, ó, ele no estado sólido, aí tu vai vir. Aí quando chegar bem aqui nesse limite, tá vendo, ó? Vou até fazer um ponto aqui, ó, nesse limite, aonde eu tenho o estado sólido passando para o estado líquido. Se eu pegar bem aqui nesse limite e descer aqui, ó, eu vou ter uma determinada temperatura. Perceba que nesse limite aqui, galera, eu estou saindo do estado sólido e passando para que estado? O estado líquido, não é isso? Ó? Eu saio do estado sólido e estou passando para o estado líquido. Eu estou indo para uma outra, para um outro estado físico da matéria, que seria o estado líquido. E a minha pergunta é a seguinte: que temperatura é essa? Quando eu saio do estado sólido e passo para o estado líquido com a água, que temperatura é essa? 0 graus Celsius. Aí você diz assim, professor, é 0 graus Celsius. Beleza, exatamente. Então, é justamente quando ele vai sair aqui, ó, do estado sólido, tá bom? E vai vir aqui, ó, para o estado líquido, né? Ó, tem o estado líquido aqui. Então, eu começo a aquecer novamente a amostra, ó, venho. Aí eu entro em outra região, que é justamente quando ele sai do estado líquido e vem passar para o estado gasoso, que seria uma outra temperatura. Ó. Se eu descer aqui, seria uma temperatura mais ou menos aqui. Que todo mundo sabe, né? A temperatura que a água sai do estado líquido para o estado gasoso, a gente viu lá, né? Essas 100 graus Celsius. Então aqui, ó, a 100 graus Celsius, ela vai sair do estado líquido e vai passar aqui, vou até deixar aqui, ó, o estado gasoso, né? Vai estar vários gases aqui, ó, estado gasoso. Pronto. Ótimo. Então todo mundo entende isso aí, porque a gente já comentou isso. Agora vamos brincar aqui, ó, com esse negócio. Imagina só. Essas transformações, elas aconteceram a uma pressão constante, a uma pressão de 1 atm, que é a pressão ambiente. Imagina eu pegar essa pressão e diminuir a pressão, tá? Em vez, né, eu faço uma diminuição na pressão. Deixo a pressão mais ou menos aqui, ó, nesse ponto aqui. Vou supor que essa pressão aqui é de 0,08 atm, tá? É um valor aqui que eu estou chutando, tá? Só para a gente trabalhar com esses valores. Imagina só. Quando eu baixo a pressão e eu começo a aquecer, ó, a temperatura vem. Quando chega bem aqui nesse ponto, ó, nesse ponto aqui, eu tenho um limite entre o estado sólido e o estado que, ó, gasoso. Olha que interessante. Se eu diminuir a pressão, eu posso passar o gelo aqui, ó, né, que é o sólido da água. Vou colocar aqui de uma cor. Eu posso sair aqui do estado sólido e vir diretamente aqui, ó, para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Olha que loucura. O que eu preciso? Só preciso baixar a pressão, porque ele não vai passar nessa regiãozinha aqui, ó, que é o estado líquido. Ele não passa, ele já passa aqui direto do estado sólido para o estado gasoso. Eu precisaria somente baixar ou reduzir a pressão, porque aqui, ó, a uma determinada temperatura aqui, vou chamar T1, eu estaria passando do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Professor, pode acontecer isso? Pode, se faz muito isso dentro da indústria, né? Pela uma técnica chamada de liofilização. Tipo, como é que eu pego o leite e transformo ele em leite em pó? O que é o leite em pó? O leite em pó nada mais é do que o leite sem água. Então eu tenho que retirar a água do leite, tá? E para me retirar a água do leite, a uma temperatura, a uma pressão ambiente, eu tenho que aquecer o leite, ó, a 100 graus Celsius. Só se eu fizer isso aqui,
eu vou fazer o que com as enzimas do leite, com as proteínas do leite? Eu vou destruir elas. Então não é interessante. O interessante é eu retirar a água, né? Evaporar essa água a uma temperatura menor. E para isso o que eu faço? Eu diminuo a pressão do sistema e eu consigo, essa temperatura T1, ela é menor do que 0 graus Celsius. Então uma temperatura menor do que 0 graus Celsius, eu consigo retirar a água do líquido, né, do leite lá, eu consigo retirar essa água do leite sem destruir as suas propriedades, né? Sem destruir as proteínas, sem destruir as enzimas presentes lá. Então eu consigo fazer isso a uma temperatura menor, simplesmente baixando a pressão. E é isso que é interessante nesse diagrama de fase, é que você analisa que o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles podem ser alterados simplesmente pela variação de temperatura, variação de pressão, perdão, pela variação de pressão. Eu aumentar ou diminuir a pressão, eu consigo evaporar a água a uma temperatura menor ou maior, entendeu? Então é interessante usar esse diagrama. E tem um ponto interessante que é esse bem aqui, galera, ó. Esse ponto bem aqui, ó, aonde eu tenho os 3 estados físicos da matéria. Nesse ponto aqui, a gente fala que é o ponto ternário. Nesse ponto, ó, coexistem ao mesmo tempo o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso da matéria, tá? Só basta eu ajustar aqui, ó, uma pressão X, né? E uma outra temperatura aqui. Então, a gente chama aqui, ó, de ponto ternário, tá? Então, é mais ou menos isso, né? O diagrama de fase, né? São os 3 estados físicos da matéria, aonde você trabalha pressão e temperatura e você consegue fazer essas modificações aí de temperatura de ebulição, temperatura de fusão dos compostos. Tudo bem? Nada mais é do que a gente viu lá da pressão de vapor, né? A aplicação da ideia de pressão de vapor sobre a transformação de fase da matéria. É justamente isso o diagrama ternário. Na verdade, não, porque quando tu vai abaixo do nível do mar, tu aumenta a pressão. A pressão é muito grande abaixo do nível do mar. A pressão ela diminui no momento que tu sobe uma serra. Quanto mais alto, menor a pressão. Só que em laboratório, a gente pensar em laboratório, professor, como é que eu faço então para diminuir a pressão em um laboratório? Eu preciso subir uma montanha? Não, existem equipamentos, tá? Existe um equipamentozinho chamado bomba de vácuo. A bomba de vácuo, ela simplesmente, deixa eu colocar aqui o termo, ó, bomba, os laboratórios utilizam ela, tá? De vácuo. Essa bomba de vácuo, ela tira, né, ela diminui a pressão do teu sistema. Então ela abaixa a pressão, né, e permite que tu consiga fazer essas transformações de fase, tipo pegar a água, transformar ela no estado gasoso sem ela passar pelo estado líquido a uma temperatura inferior a 100 graus Celsius, né? Diminui também, porque acima do nível do mar, a pressão ela também diminui, entende? Tipo, ao nível do mar, a pressão é 1 atm, mas tipo, você vai lá para Guaramiranga. Em Guaramiranga, a pressão lá não é 1 atm, é abaixo de 1 atm, entende? Então, a pressão de ebulição da água também diminui. Porém, tu percebe, ó, que ela vai diminuir aqui um pouco, mas ela mesmo assim vai passar pelo estado líquido, entende? Então tu tem que baixar a pressão de tal forma que tu não consiga mais passar aqui pela essa região do estado líquido, tu consiga transformar, sair dessa região aqui desses pontos, onde tu já sai o sólido diretamente para o estado gasoso. Tem como fazer isso. Mas para te fazer isso, ó, tu tem que baixar muito a pressão.
Aí quando tu tem que baixar muita pressão, é utilizado um equipamentozinho chamado bomba de vácuo no laboratório, que aí ele diminui a pressão do sistema. Te respondi? Sim, tanto faz. Só que aqui, em vez de tu aquecer, tu vai resfriar, né? Tem estado gasoso, uma pressão baixa, tu resfria ele, então ele já vem diretamente para o estado sólido, né? Sem passar pelo estado líquido. Vai depender única e exclusivamente aqui, ó, da pressão, dessa variável pressão. Faz a pergunta de novo, eu não entendi. Isso. Mas assim, ó, exato. Vai ter uma temperatura menor do que 0 graus Celsius, né? Então tu teria que diminuir bem mais a temperatura para ela passar para o estado sólido. Exatamente. Perfeito. Ok, tá certo. Então, galera, vamos ver como é que é cobrado isso, né? Como as questões cobram isso, né, na verdade. Vocês vão ver que é besteira, é tranquilo, ó. Toda vez que você pegar um diagrama de fase, você coloca os estados físicos da matéria. Ó. Embaixo sempre vai ser o gasoso. Não entendeu ainda a bomba de vácuo. Assim, Marlon, ó, uma bomba de vácuo é uma bomba normal, que ela tira o quê? Ela tira o ar. Então, tu tem uma bomba, em vez de ela soprar o ar para dentro de um sistema, imagina assim, ó, tu tem um sistema fechado aqui. Aí aqui dentro desse sistema tu tem o ar, tá? Aí tu tem uma bombazinha de vácuo, que ela vai fazer o quê? Ela tem uma mangueira ligada a esse sistema. Aí todo o ar que está aqui dentro, o que ela faz? Ela suga. Ela suga. No momento que ela suga, aqui gera um espaço vazio. Se aqui gera um espaço vazio, quer dizer que a pressão aqui, ó, a pressão do teu sistema é uma pressão baixa, relacionado à pressão externa, tá? Então, a bomba de vácuo, ela faz esse processo, ela retira o ar presente do teu sistema, claro, tem que ser um sistema fechado e tal, aí quando ela tira o ar, ela diminui a pressão do sistema. Então, se tem um sistema aqui com uma pressão muito baixa, tu consegue trabalhar esse diagrama aqui tranquilamente. Para te ter uma ideia, tem galera que vende água de coco em pó. Olha a loucura aí. O pessoal pega água de coco, faz um processo de liofilização, que nada mais é do que passar aí do estado sólido para o estado gasoso a uma temperatura baixa, simplesmente baixando a pressão, né? Aí tu tira toda a água, deixa só os nutrientes da água de coco, aí tu vende umas cápsulas em pó. Quem compra muito isso, professor? Os americanos, principalmente o exército americano. Eles levam essas cápsulas, né, quando eles vão para o combate e tal, porque elas não ocupam tanto espaço e você coloca a pequena quantidade de água, ela já volta ao normal dela. Então você consegue utilizar aí os nutrientes sem ocupar bastante espaço. O leite em pó também se faz isso, né? Você desidrata, você retira a água presente do leite e vende ele em pó, tá? Então, vamos voltar aqui para a questão. Ó. A questão vai assim, o diagrama de fase de água. Aí você tem que colocar os estados físicos da matéria. Ó. Sempre sólido, líquido e gasoso. Aí ele vai perguntar o seguinte, ó, a temperatura TA e TB são respectivamente. Vamos lá, ó. Temperatura TA, bem aqui, ó. TA. Nesse ponto aqui. Nesse ponto, ele está saindo do estado sólido e passando para que estado? Galera. Na temperatura TA, líquido, né? Ó, ele está saindo do estado, bem aqui, ó, a temperatura TA, ele está saindo do estado sólido para o estado líquido. Quando isso acontece, a gente chama isso aqui de quê? Ponto de quê? Fusão, que é fusão. E a temperatura TB, ó, é bem aqui, ó, TB, é quando ele está saindo do estado líquido, ó, e indo para o estado gasoso. Então, quando ele sai do estado líquido para o estado gasoso, a temperatura é chamada de quê? Temperatura de ebulição. Então,
Opa, sublimação é o contrário, tá, Marlon? É quando eu saio do gasoso pro líquido, tá bom? Aliás, sublimação não é isso não. Isso é condensação. Sublimação é quando eu saio do estado sólido para o estado gasoso, perdão. Tá? A sublimação é do sólido diretamente para o estado gasoso. Só que TB ó, é lá em cima. Ó, é justamente nessa faixazinha aqui. Ó. Nessa faixa eu tenho o estado líquido e tenho o estado gasoso. Então é um processo chamado de ebulição. O item correto aí ó, é o item A. Tranquilo? Dá uma olhada aí nessa segunda questão. Vamos ver se a gente consegue fazer ela, tá? Ele fala assim, ó. A figura a seguir representa o diagrama de fases da água. Através desse diagrama, podemos obter importantes informações sobre o equilíbrio entre fases. As linhas neles presentes, representam a coexistência das fases sólido-líquido, líquido-vapor e sólido-vapor. Aí ele vai dar algumas informações e aqui é para você dizer se é verdadeiro ou falso, tá? Então, vamos lá. Essa região 1 aqui, galera, qual é o estado? Que estado é nessa região 1? Sólido, líquido, sólido, né? Então, posso dizer que a região é sólido. A terceira, que está aqui embaixo, a gente sabe que é o estado gasoso. E a segunda, que está aqui, ó, estado líquido. Então, a primeira pergunta, né, ele fala assim, ó. A fase sólida é a fase mais estável da região 1? O que é que vocês acham? Região 1. Na região 1, qual é a fase que está aí predominante? Sólido, né? Então ele está dizendo assim, a fase sólida é a fase mais estável na região 1? Sim, verdadeiro. Aí a outra fala assim, a fase mais estável na região 3. Olha aqui a região 3, ó. Qual é a fase mais estável aqui na região 3? Gasoso. Aí fala assim, a fase mais estável na região 3 do diagrama é a fase vapor. Tá ok, tá correto, né? Ó. Então, verdadeiro. Aí ele continua aqui, ó. No ponto B, a gente vai identificar o ponto B, ó. Tá aqui o ponto B. Bem aqui. O ponto B, eu não estou nem olhando lá para a questão. Ele está saindo de que estado? Ele está saindo aqui do estado líquido e passando para qual estado aqui no ponto B? Exato, ele está saindo aqui, ó. Ele sai do líquido. Toda essa região que está aqui, ó, é o estado gasoso. Então, está saindo do líquido para o gasoso. Então, vamos ver o que ele está perguntando. No ponto B do diagrama estão em equilíbrio as fases sólida e vapor. Opa! No ponto B, o que está em equilíbrio é o estado líquido e o estado gasoso. O estado sólido, ó, ele não está aí nesse ponto B. Então, esse item aqui, ó, ele está falso, tá? O ponto A, ele vai falar assim, ó, lá no ponto A, vamos analisar aqui o ponto A. Eu tenho quais fases aqui no ponto A, galera? Isso, então eu tenho a fase sólida e a fase líquida no ponto A. O que ele está falando? Ó? No ponto A estão em equilíbrio as fases sólida, líquida e vapor. Opa! Aqui no ponto A eu consigo ver a fase vapor aí, galera? Não, né? Ó, é só a fase sólida e a fase líquida. Então essa aqui está falsa. Aqui, galera, ó, bem aqui, ó, nesse ponto bem aqui, ó, que eu estou preenchendo, esse ponto sim, ó, esse ponto eu tenho um estado sólido, líquido e gasoso, né? Mas não seria o caso aí. Aí depois ele fala assim, ó, na região 2 do diagrama, a fase mais estável é a fase líquida. A região 2, estado líquido. Então, ok, né? Então, verdadeiro. Então, tranquilo.
Percebe que não é difícil? Quando você olha aí o diagrama, você entende ele, as perguntas não são tão difíceis, né? Dá para você fazê-lo de boa, sem tanto problema. Baseado nisso, pega a terceira aí. Qual é o item que vocês marcariam? Eu vou dar um minutinho para vocês fazerem essa questão, analisando aí a terceira. A galera já foi lá em D. Deixa eu colocar aqui D. Esperar o pessoal aí. Ele está perguntando o que é incorreto, né? Ó. Ele pergunta o que é incorreto. Hoje, atualmente, né? Essa deve ser uma questão antiga. Não se faz mais esse tipo de pergunta no Enem, né? Você não induz o erro o candidato, tá? Sempre se pergunta o que é o correto. Mas nessa aqui, ele pergunta o que é incorreto. Pessoal, foi aqui em E também. Então a gente tem 2 itens, gerou dúvida. E é interessante quando gera dúvida, porque é aí que a gente aprende, galera. Vou lá com vocês, ó. Relativamente ao diagrama de fases da água pura, é incorreto afirmar que o ponto, aí ele vai dar lá o item A, né, o ponto A. Vamos ver o ponto A. Tá aqui, ó, o ponto A, tá bem aqui. Eu sei de cara, eu já vou aqui, ó. Eu sei que aqui é o estado sólido, aqui é o estado líquido e aqui é o estado gasoso. Tenho que ter isso em mente. Pronto. Então vamos analisar o ponto A. Tem-se o equilíbrio entre sólido e água líquida. Opa, vamos lá, ó. Ponto A bem aqui, ó. Eu tenho esse equilíbrio, galera, sólido e líquido no ponto A? Sim, perfeito. Tá bem na linha, tá vendo, ó? Toda essa linha aqui é o equilíbrio. Então, aqui tá verdadeiro. Não é. Vou lá analisar o item B, tá, ó. Ponto B. Tá bem aqui o ponto B. Ponto B, eu já percebo que aí no ponto B é o equilíbrio entre o líquido e o gasoso, não é isso? Ó? Tem-se o equilíbrio entre água líquida e vapor. Opa, correto. Tenho que pensar. Vou no ponto C, analisar o ponto C aqui. Ó. Tem aqui o ponto C. Tem-se somente a água na fase vapor. O que vocês acham no ponto C? Ele só está no estado vapor? Sim, não. Ele não está na linha, ele não está na linha, ele só está aqui nessa região, e nessa região é somente estado gasoso ou vapor verdadeiro. Aí gerou a dúvida aqui, né? Da galera gerou dúvida aqui, D e T. D e E. Aí fala assim, ó. T, né? No ponto T. Olha aqui o ponto T, galera. Aquele ponto que eu falei que é o ponto ternário. No ponto T eu tenho quantos estados físicos ao mesmo tempo? Ó, tem o estado sólido, que é essa região aqui, ó. Líquida. E também tem, ó, o estado gasoso, né? Ó. Então tem os 3 estados ao mesmo tempo. Aí ele fala assim, as 3 fases coexistem, né? Coexistem em equilíbrio, ou seja, as 3 fases estão lá ao mesmo tempo. Perfeito, tá? Isso aqui está verdadeiro também, ó. E o D, vamos ver porque o D não está correto. Tá aqui o D, ó, o ponto D. Coexistem as fases vapor, líquida. Opa! Ponto D, ó, é o sólido e o vapor, estado gasoso, não o líquido. O líquido está lá em cima. Então, o item incorreto, né, que é o correto, é o item E. Mas não cai mais esse tipo de questão, viu, galera? Isso aqui é questões antigas, que a galera colocava lá pegadinho, né, casca de banana. Induzia a galera ao erro, tá? Então, o item incorreto seria o item E. Então, percebi que a maioria acertaria essa questão. Vamos pegar essa aqui. Essa aqui é boa, para saber se vocês estão mesmo por dentro do assunto agora, detonando o diagrama ternário, né? Porque vai cair na prova, né?
vai cair um diagrama ternário lá para vocês resolverem. Então, quarta questão, 1 minutinho para a galera resolver, tá? Valendo aí. Valendo nada, não vou dar ponto não. Acho que eu devo ponto para alguém. Não sei se é essa turma. Não, não. Isso é incorreto. Deixa eu ver, o pessoal já mandou o D lá, D de Deus, né, galera? Olhou a questão, D de Deus, A de amor. O que mais? Já gerou dúvida, isso é bom. Isso é bom quando gera dúvida. Tem B, nossa, e tem B também. Só falta agora o C e o E, né? Tem alguém aí que chutaria o C? Ou o E? Né? O E também pode ser. Tem o D aqui. O que não chutaram foi... Ah, apareceu o C, né? Sanael já deu lá o C. O item A. Só não o item E, né, galera? Só não chutou o item E. Então, vamos avaliar. Considere o diagrama que representa o equilíbrio entre fases da água pura. Novamente a água, né? Querida água. A linha que representa o fenômeno de granizo. Ah, galera, pra vocês não sei nem o que é granizo. Aqui a gente mora no Ceará, não tem esse negócio não. Tem, já choveu granizo aqui no sertão, né? Uma época aí. Não sei que loucura foi, mas já aconteceu. Então, o que é o granizo, galera? O que é o granizo? O que vocês acham que é granizo? É quando sai do estado líquido, né? Que aqui é o gelo, né? Vamos botar aqui, ó, como se fosse água petrificada, né? Formando gelo. Ou seja, eu estou saindo do estado líquido, que é a chuva, e indo para o estado sólido, né? Que é o gelo. Não é isso? Exatamente, ó. A galera foi comigo aí. O granizo é isso aqui. Então eu vou procurar uma alternativa que esteja saindo do estado líquido e passando para o estado sólido. Então, olha só. 6, que é líquido, 5, que é o sólido. Então tem que ter essa alternativa. E aonde é essa alternativa? No item E. Quando eu saio do estado líquido... Olha aí. A galera tinha papocado geral aqui, ó. Tá? Aí vocês têm um argumento, professor. A gente errou porque a gente não sabe o que é granizo, né? A gente nunca nem viu granizo aqui no Ceará. Nossa, quem é essa, velho? Quem é? Tô contagiado agora. Quem é? Quem que tá feliz, cara? Divide aí a felicidade com a gente. Fiquei de boa agora. Quem foi? Tava dormindo aqui. A pessoa gritou lá no fundo. Parece que aquela... Pai, a Jamile. Jamile, obrigado, Jamile. Ganhei o dia. Foi muito engraçado, cara. A pessoa tava lá no fundo gritando. Vamos lá. Vamos pra quinta. Aí, a partir daqui, vocês já desenvolvem, né, as questões. Jamile, top, Jamile, gostei. Tem que ser assim. Quinta questão, galera. Quinta questão. Conceito, né? Agora essas aqui você... Ah, professor, eu não vi. Viu sim. Falei pra vocês. Vou fazer um resumo aqui que vai ajudar muito aqui a galera, tá? Vamos fazer aqui uma parada. Vou lá, vamos ver aqui. A gente vai desenrolando aqui a questão. Essa aqui eu vou resolver com vocês, as outras a gente fica vendo o que é que vocês marcariam, tá bom? Ele fala assim, ó. Tendo em vista o momento em que um líquido se encontra em equilíbrio com o seu vapor, lê as afirmações a seguir. Vamos lá, lembrar daqueles sistemas em que eu desenhei para vocês, tá? Tinha um sistema fechado. Aí aqui eu tinha água, tá? E a gente viu o seguinte, que
uma parte dessa molécula que está aqui no estado líquido ia passar para o estado gasoso, né? Ó, uma parte da molécula vinha aqui e passava para o estado gasoso. Elas tentavam escapar, como o sistema está fechado, não escapa. Imagina essas moléculas aqui no estado gasoso andando aleatoriamente, aqui toda loucona, tá? Liberdade, né? Elas ficam andando aqui, ó, aleatoriamente, colidindo uma nas outras, colidindo no recipiente. Chega um momento que ela volta para o estado líquido. Então, no início, eu tenho uma velocidade maior de moléculas passando lá para o estado gasoso. Depois de um tempo, a quantidade de moléculas que está no estado gasoso, a velocidade delas vai ser igual, né? Porque elas vão passar para o estado líquido. Então, eu tenho aqui um equilíbrio, né? Eu tenho um equilíbrio, que é justamente o que ele falou. Eu tenho um equilíbrio. Nesse equilíbrio, a gente tem sempre imaginar assim, ó, a velocidade de evaporação, ela é igual à velocidade de condensação, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar que é isso. A pressão de vapor, ela vai acontecer quando a velocidade que as moléculas evaporam é a mesma velocidade que ela condensa, tá? Então a velocidade que as moléculas estão passando para o estado gasoso vai ser a mesma velocidade que as moléculas que estão no estado gasoso passam para o estado líquido. A primeira ideia é essa. E a alternativa 1, né, o item 1 aí, ó, a preposição 1, ele fala assim: a evaporação e a condensação ocorrem com a mesma velocidade. Aqui no equilíbrio, isso é verdadeiro. A evaporação e a condensação ocorrem com a mesma velocidade, ou seja, elas são iguais, tá? Então esse item aqui, ó, verdadeiro. O segundo, ele fala assim: não há transferência de moléculas entre o líquido e o vapor no equilíbrio. E aí, galera, há transferência de moléculas entre o líquido e o vapor? Sim, certeza, né? Estão lá freneticamente, um passando para o estado gasoso, outro passando para o estado líquido. Então isso aqui é falso, né? Quando ele fala assim, não há transferência. Já foi, né? Então é falso isso aqui, ó. Terceiro, pressão de vapor do sistema se mantém constante. Perfeito. Porque a quantidade de moléculas no estado gasoso, ela não altera. Tá? Vai ser a mesma. Porém, elas vão estar lá freneticamente, uma passando, outra indo e tal. Então eu tenho um equilíbrio dinâmico. Então, nesse equilíbrio dinâmico, eu alcanço o que a gente chama de pressão máxima de vapor. Tá? Então isso aqui, ó, verdadeiro. A 4. A concentração do vapor depende do tempo. Olha só, chegou em equilíbrio. Aí eu começo a contar lá o tempo. 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos. Vai alterar essa pressão, galera? O que vocês acham? Está em equilíbrio já. Depois que chega no equilíbrio, a pressão ela é alterada? Não, exatamente. Ela não vai ser alterada. Não será alterada, tá bom? Quais são... Vou aproveitar isso aqui, ó. Vou aproveitar essa dica aí e eu vou perguntar para vocês quais são as variáveis que alteram a pressão de vapor. Quais são elas? A gente viu que são duas. Temperatura. Qual é a outra? São duas, né? A temperatura e a natureza do reagente, né? Colocar aqui, ó, natureza do reagente. São só essas duas variáveis que vão alterar a pressão de vapor. Então, quando ele fala, ó, a concentração do vapor depende do tempo, não depende de jeito nenhum. Depois que está no equilíbrio, ele vai ficar constante, a não ser que eu altere a temperatura ou altere lá os reagentes. Fora isso, tá? Então, isso aqui, ó, é falso. Das afirmações citadas são falsas. E que as falsas é o 2, tá? E o 4. Então, seria a alternativa B, tá? 2 e 4. Também uma questão de pegadinha, tá? Ele induz ao erro. Não, essas questões elas não são mais cobradas. Não sei por que eu coloquei aqui. Vou ter que tirar isso aqui.
Elas induzem a um erro. Vou para outra. Pronto. Sexta questão. A gente já até resolveu isso nas nossas aulas. Um minutinho, pessoal, responde aí e digam aí qual é o item que vocês marcariam na sexta. Já tenho aqui o item E, né, ó. Tem E despontando aqui na frente, o item E. Tem o C. Opa! A galera está em dúvida entre o item E e o item C. Beleza. Sanel foi no C de confia. Então vamos lá que vai dar certo. Pega aqui o marcador de texto. E fala assim, ó, gerou dúvida, isso é legal. Ó, devido à sua altitude, a pressão atmosférica no topo do pico da bandeira é menor, olha só o que ele está dizendo, é menor do que 1 atm. Ele está dizendo que a pressão atmosférica é menor do que 1 atm. Entretanto, ao nível do mar pode ser considerado igual a 1 atm. Beleza. Em um recipiente aberto, aí ele vai fazer a pergunta. A água entra em ebulição a 100 graus Celsius, tanto no pico da bandeira como ao nível do mar. Olha só. Mar, aqui. Olha o meu desenho. Cidadezinha aqui. Fortaleza. Tá? E aqui eu tenho uma outra cidade aqui. Que eu vou chamar aqui o Pico da Bandeira, né? Pico da Bandeira. E aqui eu vou colocar uma cidade como Fortaleza, que é o nível do mar. A pressão externa aqui é 1 atm, tá? A pressão externa desse aqui, ela é menor que 1 atm. A pressão é menor aqui. Quais são as consequências? Primeira, vou pegar aqui o ponto de ebulição que ele está analisando, o ponto de ebulição, tá? O ponto de ebulição aqui e vou analisar o ponto de ebulição aqui. Ao nível do mar, galera, qual é o ponto de ebulição da água? 100 graus Celsius. Só, nível do mar é 100 graus Celsius. Quando você vai lá para o pico da bandeira, onde a pressão externa é menor do que 1 atm, esse ponto de ebulição, ele aumenta ou ele diminui, galera? Diminui, tá? Quando você diminui a pressão externa, essa temperatura aqui eu posso dizer para vocês com toda certeza que ela vai ser menor do que 100 graus Celsius. Tá? A água ela vai ferver a uma temperatura menor do que 100 graus Celsius, porque eu diminuí a pressão. Tá? Quando eu diminuí a pressão externa, o ponto de ebulição dele também diminuiu. Então, é essa a ideia. Beleza? Então, vamos lá. O item A. A água entra em ebulição a 100 graus Celsius, tanto no pico da bandeira, já deu errado, né? Ó, como o nível do mar. O nível do mar, beleza, mas o pico da bandeira não. Tá falso aqui, ó. Item B. A temperatura de ebulição da água é maior do que 100 graus Celsius no pico da bandeira. Não é maior. A gente viu aqui, ó, que ela vai ser, ó, menor, tá? Então, estaria errado devido a isso aqui. O item C. A temperatura de ebulição da água é menor do que 100 graus Celsius no pico da bandeira. Perfeito. O item C. Tá correto. O item D. A temperatura de ebulição da água é maior do que 100 graus Celsius ao nível do mar. Não, não é maior. É igual. Tá? É igual a 100 graus Celsius.
O item E. A temperatura de ebulição da água é menor do que 100 graus Celsius ao nível do mar. Não é menor, é igual, tá? Então, o item C é o item correto, tá? Então, galera, tenham isso em mente, tá? Quando você vai para um lugar mais alto, a pressão lá ela não é maior não, a pressão lá é menor. Se a pressão é menor, então o ponto de ebulição é menor. Quanto mais alto você for, menor vai ser o ponto de ebulição, tá? Então não esqueçam disso. Vou pular aí para a oitava, tá? Muito bacana essa questão também. Essa aqui, como tem que ler um pouco mais, é um textinho um pouco maior, dá para fazer em 2 minutinhos, tá? Então, é com vocês aí. Digam-me qual item que vocês marcariam aqui nessa questão. A galera já foi lá em D. Tá, a galera botou aqui também o item E, tá? Então, tô vendo o item B, o item A também apareceu aqui, o item A, o item E. Tá, vou montar meus esquemas aqui e a gente vai discutir já, né? Como é que a gente desenrola essa questão. Então, B de biscoito, F não tem F. Enfim, vamos lá, galera. Vamos ler aqui comigo a questão. Fala assim, ó. Comparando duas panelas simultaneamente sobre dois queimadores iguais de um mesmo fogão, observa-se que a pressão dos gases sobre água fervente na panela de pressão fechada é maior que aquela sobre a água fervente numa panela aberta. Então ele está me dizendo assim, ó. Nesse aqui eu tenho uma panela aberta, tá? Então aqui eu tenho uma pressão dos gases. Vou indicar com essa setinha aqui, ó, pressão. E aqui, na panela de pressão, eu vou até desenhar uma seta bem maior. Porque a pressão aqui, tá? Vou chamar de P2. Essa pressão aqui, ó, ela é bem maior do que essa pressãozinha aqui, tá? Então começa daí. Aí ele continua. Deixa eu botar aqui. Nessa situação, e se elas contêm exatamente a mesma quantidade de todos os ingredientes, podemos afirmar que, comparando com o que ocorre na panela aberta, o tempo de cozimento na panela de pressão fechada será. Ele quer saber o que vai acontecer com a panela de pressão quando tu compara ela com a panela aberta. Primeira coisa, galera. Vai cozinhar um feijão numa panela aberta e depois tu vai cozinhar o feijão na panela de pressão. Quem é que vai cozinhar mais rápido? Panela de pressão ou panela aberta? Exatamente. Oi. Pode falar, ó. Só te dar uma ideia aqui para te ter noção. Panela aberta, tu vai passar umas 3 horas para cozinhar o feijão. Panela de pressão, acho que 30 minutinhos tu consegue já cozinhar ele, tá? Então, percebe que o tempo de cozimento na panela de pressão, ele é bem menor do que o da panela aberta, tá? Porque ele vai ser mais rápido. Então, vamos ver lá, ó. O tempo de cozimento na panela de pressão fechada será maior ou menor? Olhando aqui o tempo.
menor, né? Então a gente já sabe que o tempo de cozimento da panela de pressão ele vai ser menor quando comparado com a panela aberta. Então, o item E maior, o item D igual, já foi. A gente vai ficar com o item A, B ou C. Aí vamos ver a justificativa. Aí fazendo o item A menor, pois a temperatura de ebulição será menor. Opa! Não. Temperatura de ebulição, galera. Na panela de pressão, tá? Bota aí, ponto de ebulição e aqui chamar ponto de ebulição. Aqui na panela aberta, eu sei que a água vai ferver a 100 graus Celsius, porque a pressão aqui, ó, é o nível do mar, tal, 100 graus Celsius. Aqui que a pressão é muito grande, a água vai ferver na panela de pressão a uma temperatura de 100 graus Celsius ou superior a 100 graus Celsius. O que vocês acham? Lembrando, ó, que a panela de pressão, a pressão lá é muito alta. Exatamente, superior. Ela vai ser uma temperatura bem acima de 100 graus Celsius, tá? Vou botar aqui em torno de 120 graus Celsius, mais ou menos. Chutando aqui valores, tá? Então vai ser acima a temperatura aqui. Então, ó, menor, pois a temperatura de ebulição será menor. Não, não vai ser menor não, ela vai ser maior. Menor, pois a temperatura de ebulição será maior. Ótimo, perfeito. Isso aqui, ó, o item B. O item C, menor, pois a temperatura de ebulição não varia. Varia sim, tá? Se pegar uma panela de pressão, a temperatura aqui, ó, por isso que vai mais rápido. A água ela vai ferver uma temperatura com a temperatura superior a 100 graus Celsius, tá? Então, o alimento ele vai estar em contato com a água a uma temperatura maior e, consequentemente, ele consegue cozinhar o alimento mais rápido, tá? Então, o item B, B de bola, galera. Vou passar para outra. Tá. Ele quer saber, tu comparando a panela de pressão em relação à panela aberta. Tipo, tu pega aqui, ó, a panela de pressão em relação à panela aberta. Quem é que vai cozinhar mais rápido? Ah, ele fala assim, ó, vou ler para ti, é melhor. Ó, nessas situações, e se elas contêm exatamente a mesma quantidade de todos os ingredientes, podemos afirmar que, aí vai lá, ó, comparando com o que ocorre na panela aberta, o tempo de cozimento na panela de pressão fechada será... Pronto. Ó, se tu analisar a panela de pressão fechada, o tempo dela vai ser maior ou menor do que a panela aberta? Opa, menor. Dê exemplo aqui do feijão, ó. Tipo, tu vai levar aqui umas 3 horas para cozinhar o feijão na panela aberta. Com ela fechada, 30 minutinhos, né? Então 0,5 horas. Então, menor. Então, por isso que o item D, o item E já está errado. Aí depois ele vai explicar o porquê. Por que é menor? Pois a temperatura de ebulição ela será maior, tá? A temperatura de ebulição da água ela vai ser maior do que 100 graus Celsius. Consequentemente, ó, tu vai ter um alimento em contato com a água a uma temperatura maior a 100 graus Celsius. Então ele vai cozinhar mais rápido. É como tu fosse imaginar o seguinte. Tu vai fazer aqui um bolo, né? Aí tu liga lá o forno do fogão. Se tu deixar ele uma temperatura de 180 graus e o outro deixa uma temperatura de 220 graus, de 220. Qual dos dois vai cozinhar mais rápido o bolo? O de 180 ou o de 220? Opa! 220, né? 220, como ele está uma temperatura maior, consequentemente, ele vai cozinhar o bolo mais rápido, tá? Não sei se vai dar certo, mas ele vai cozinhar mais rápido, porque a temperatura dele está maior, tá? Se tu botar de 180, tu vai esperar um tempo maior para que ele fique no ponto, né? Mas 220, como a temperatura maior, então ele assa mais rápido. Não sei se vai ficar o ideal, né? Mas ele vai assar mais rápido. E aqui é a mesma coisa, ó. Se tu tem uma panela que ela está cozinhando alimento a 100 graus Celsius e tu tem uma outra panela que está cozinhando alimento a 120 graus Celsius, a que está uma temperatura maior, ela vai ter um tempo de cozimento menor, porque é mais rápido,
Fala, minha câmera baixou aqui. Pronto. Deu certo aí. Teria que mudar, né? Eu poderia, tipo, o item é para ser maior. Não pode, né? O tempo de cozimento dela não pode ser maior. Tem que ser menor. Sim. Você perguntasse quem tem maior ponto de ebulição, né? Quem tem maior temperatura de ebulição. Sim, seria maior, né? Pois a pressão será maior. Perfeito. Exato. Correto. Depende do que ele está perguntando, né? Entendi a sua pergunta. Vai. Tá. Deixa eu tentar explicar, deixar mais fácil. Isso a gente vai estudar em cinética, tá? O que faz com que o alimento ele cozinhe mais rápido? Primeira coisa vai ser a temperatura, tá? Se tu cozinhar um alimento a uma temperatura baixa e o outro a uma temperatura alta, a temperatura alta ele vai ser mais rápido o processo. Concorda comigo? Ó? Tipo, se tu pega um a 30 graus Celsius e o outro tu pega a 100 graus Celsius, o que está a 100 graus Celsius ele vai cozinhar mais rápido. Ou seja, o tempo dele vai ser menor, tá? De cozimento, porque a temperatura dele está maior, tá? O que a panela de pressão faz? O que a panela de pressão tem de diferente? Ela aumenta a pressão, né? O próprio nome fala, ela aumenta a pressão interna dela é maior. E qual é a consequência disso, professor? A consequência é que o líquido, para ele ferver, ele vai precisar atingir uma temperatura mais alta. Como ele vai precisar atingir uma temperatura mais alta, o tempo de cozimento daquele alimento ele vai diminuir. Porque quanto mais alta a temperatura, menor o tempo de cozimento do alimento. Tá? Essa é a vantagem da panela de pressão. Porque ela deixa o alimento em contato com a água a uma temperatura maior. Consequentemente, o tempo de cozimento dele diminui bruscamente. Ok? Isso. A panela aberta, a pressão que é exercida sobre o líquido é a pressão ambiente, a pressão externa, tá? Aí depende de onde a pessoa se encontra, né? Se for aqui em Fortaleza é 1 atm, então a 100 graus Celsius a água começa a ferver. Professor, mas a água ela não vai passar de 100 graus Celsius? Não, ela vai embora, vai passar para todo o estado de vapor. Panela de pressão não, ela aprisiona o gás presente dentro, entendeu? Então ela aumenta a pressão no sistema, consequentemente, a água para ferver ela vai precisar de uma temperatura mais alta. E tendo como consequência o menor tempo de cozimento do alimento. Ok? Beleza, então. Vamos passar aqui. Pergunte. Nossa, cara, tem um cara fazendo uma pergunta difícil. Não sei, brother. Você tem que ter alguns cuidados, né? A panela de pressão, ela pode gerar alguns problemas, né? Acidentes, né? Que já aconteceram vários acidentes, porque na verdade é uma bomba ali, né? Perto de explodir. Hoje, atualmente, as panelas de pressões ela tem uns látex, umas válvulas que ela consegue perceber, tipo assim, ó, se tu for pegar qualquer panela de pressão, vou fazer um desenho aqui. Tem a tampa, né? Aí na tampa, desculpa pelo desenho, tem aquela bichinha que fica em cima saindo vapor, né? Quando a temperatura chega muito alta, esse vapor ele começa a sair, que é justamente para aliviar a pressão externa. Porque se não sair, a panela explode. Aí vamos supor que essa parte aqui de cima entrou algum alimento e não está permitindo o vapor sair. Então a pressão aumenta tanto que pode explodir. Aí só que tem uma saída, que é bem aqui tem na panela, na tampa da panela tem uma parada vermelhinha, que é uma válvula. Essa válvula ela é o quê? Uma válvula de segurança.
Se aqui surgir algum alimento e não permite sair de vapor, ela percebe, então ela sai. Tá? Ela é ejetada. No momento que ela é ejetada, ela alivia a pressão externa e a pressão não explode. Tá? A panela de pressão não explode. Porque pode acontecer. Tá? Se esse sistema não funcionar, explode. Se tiver obstruído esse sistema não funcionar, a panela de pressão vai aumentando a temperatura dela, chega um momento que ela não suporta, então as paredes rompem. Qual a pressão que isso vai acontecer, professor? Eu não sei, né? Vai depender da espessura da parede da panela de pressão, do material que ela se encontra, então são algumas variáveis. Inclusive a galera, os terroristas, você tem um filme que fala sobre atentado terrorista em Nova York, que a galera, durante a maratona, a galera colocou umas bombas, eles fizeram com panela de pressão, colocaram um bocado de prego, de materiais, né, que no momento da explosão ela atingiu o povo. Tem a explosão em si e, ao mesmo tempo, os destroços dela feriram o pessoal que estava próximo, né? Eles pegaram lá, colocaram... não vou falar, né? Não precisa falar, mas colocaram alguns materiais lá que aumentou a pressão e houve a explosão, tá? Não, você não vai querer fazer, não. É uma reação exotérmica. Coloca um alumíniozinho lá, umas bolinhas de alumínio. O pessoal faz isso, né? Com ácido muriático, bota umas bolinhas de alumínio. E o hidróxido de sódio também, né? Aí coloca naquelas garrafas PET, joga assim, aí depois de um tempo ela explode. Mas cuidado, galera, cuidado, isso é perigoso. Oi? Não, a galera, papel de alumínio com uma base forte, né, que é a soda cáustica que a galera compra, ela é uma reação altamente exotérmica, libera um gás, né, tóxico e também gera uma grande quantidade de calor e pressão. Então ela explode o material. É claro, desculpa. Deixa eu focar aqui na questão, senão a gente já tá chegando 3 horas, senão a gente acaba fugindo aqui do assunto. Desculpa, tá? Depois a gente pode pegar uma aula e conversar sobre algo do tipo. Montando os terroristas, né? Mas vamos lá. Nona questão. Ó. Foi observado que um cozimento de meio quilo de batata e 1 litro de água é mais rápido se adicionarmos 20 gramas de sal à água do cozimento. Considere as seguintes possíveis explicações para o fato. Então vamos lá. Deixa eu ver o que ele está perguntando aí. Ó. Tu tem 2 recipientes, né? Que tu vai fazer um comparativo. O comparativo é o seguinte. Tu tem aqui no recipiente somente água. No outro, tu tem água mais o sal, beleza? E é isso que ele está falando lá. Se tu for ver a questão, ele fala justamente isso. Ó. Foi observado que o cozimento de meio quilo de batata em 1 litro de água é mais rápido se adicionarmos 20 gramas de sal. Ou seja, ele está dizendo aqui, ó, quando tu for pegar a batata. Oi? 200 gramas de sal, exato. Ele fala, vamos lá. Ó. Foi observado que o cozimento de meio quilo de batatas em 1 litro de água é mais rápido se adicionarmos 200 gramas de sal à água do cozimento, tá bom? Então, imagina que esse aqui é uma batata. Isso aqui também é uma batata, né? Aqui eu tenho a água pura, aqui eu tenho a água mais um soluto que é o sal. Ele está dizendo que o tempo, tá? O tempo aqui, ó, ele é, bota aqui, ó, mais rápido do que se eu fosse cozinhar a batata só com a água pura. Tá? O tempo aqui, ó, ele é lento. Se olhar para ali, por que isso acontece, galera? O que vocês acham? Por que isso vai acontecer? Porque se eu botar o sal na água, o tempo dele vai ser mais rápido.
Exato, porque aqui, ó, aqui a água ela vai ferver a uma temperatura de 100 graus Celsius. Então o máximo que ela consegue chegar a temperatura aqui, ó, é 100 graus Celsius. Aqui quando tu coloca o NaCl, o que acontece com o ponto de ebulição, a temperatura de ebulição? Ela aumenta, ou seja, aqui ó, seria 100 graus Celsius, aqui seria uma temperatura superior a 100 graus Celsius, né? Depende da quantidade de sal. Quanto mais sal tu colocar, maior vai ser a temperatura de ebulição. Consequentemente, o tempo aqui ele vai ser mais rápido. Então, ó, o item 1 fala lá, a adição de sal provoca um aumento da temperatura de ebulição da água? Verdadeiro, tá? Quando eu coloco o sal, a temperatura de ebulição da água, ela aumenta, tá? A adição de sal provoca um aumento na pressão de vapor, tá? Verdadeiro, a pressão de vapor aqui do sistema, a pressão de vapor, quando eu coloco o sal, ele diminui a pressão de vapor, né? Lembra lá que as moléculas elas têm maior dificuldade de escapar quando eu coloco um soluto? Para ela passar para o estado gasoso, ela vai ter mais dificuldade. Então, há uma diminuição na pressão de vapor, tá? Então, não é um aumento, é uma diminuição na pressão de vapor. Então, isso aqui é falso. Terceira, o sal adicionado não altera a temperatura de ebulição da água. Altera, quando ele coloca não altera, tá errado, tá? É falso, tá? Está correta a explicação 1, tá? É o item 1 aqui, ó. Tem 1. Então, um resumozinho aqui para vocês deixarem aqui para vocês, ó. Resumo. Assim, ó. Quando você faz a adição de um soluto, né, no solvente, vai acontecer algumas coisas, tá? E você não pode de jeito nenhum esquecer o que é isso. Primeira coisa, pressão de vapor, ela sempre, galera, sempre vai diminuir. Então, é a primeira coisa que acontece, tá? Que a gente viu lá, que é a tonoscopia. Segundo ponto que vai acontecer, a temperatura de congelamento, ela vai aumentar ou vai diminuir a temperatura de congelamento? Opa! Lembra lá do sal no gelo? O que acontece com o gelo? Ele derrete? Mas se a gente pegar a escala, estaria diminuindo. Entendi o seu raciocínio, mas a temperatura de congelamento ela vai ser menor, tá? Ela vai diminuir. A água, em vez de congelar a 0 graus Celsius, ela vai congelar a uma temperatura menor do que 0 graus Celsius, tá? E o terceiro ponto, que é a temperatura de ebulição, tá? Temperatura de ebulição. Ela aumenta, tá? A temperatura de ebulição, ela vai aumentar. Então, esses pontos aqui você não pode esquecer de jeito nenhum. Então, ó, opa, volta aqui. Quando ele adicionou o sal aqui, ó, quando ele adicionou o sal, ele diminuiu a pressão de vapor, ele aumentou a temperatura de ebulição, né? Ficou acima de 100 graus Celsius, por isso que cozinhou mais rápido. Então, o item correto aí é somente o primeiro item, tá? Anotem isso aqui, ó, esse resumozinho aqui, que vocês vão precisar muito dele para resolver as questões e vai ajudar vocês a fazerem a minha avaliação e vocês vão se dar de bem lá na minha avaliação, tá bom? Galera, tirar 10, todo mundo tirar 10 aí, não tem como não tirar 10, tá? Galera, olha só, eu vou parar por aqui, tá? Já são 5 para as 3, já vocês têm aula. E eu vou levar meu cachorrinho também para o veterinário. Tem que fazer um exame de sangue nele. Então, galera, eu deixo aí um forte abraço para vocês, tá bom? Eu prometo que nas próximas atividades eu vou deixar até segunda-feira, deixar 8 dias aí, tá? Para o pessoal receber os recadinhos lá. E é isso, estudem para minha prova. Próxima semana tem prova parcial só de propriedades coligativas. Abraço, tudo de bom. Tchau. Ó, vou pesquisar.